Hoje eu vou falar para você sobre estratégias de comunicação. E claro, né, que eu vou trazer para você estratégias que eu aprendi, que dão muito certo, que deram muito certo na minha trajetória, justamente para a gente entender o que a gente está fazendo errado aí, né? Qual é a comunicação que não funciona e qual é a comunicação que funciona. É isso que eu quero te contar nessa live, que vai ter muita dica sobre comunicação e você vai talvez identificar aí o que precisa mudar imediatamente na tua comunicação. Eu lembro, né, falando imediatamente para contar para você porque um pouquinho do meu antes, né, quando eu ainda trabalhava com inglês, com zero noção de estratégia de comunicação. Eu lembro que uma vez em um dos encontros do Zenit, o primeiro encontro em que eu participei, eu fui convidada porque eu ganhei o concurso de depoimentos do Profissão Coach. Quem não conhece o Zenit é um grupo, é o Mastermind do Jerônimo Temel, e eu fazia um curso ministrado pelo Jerônimo Temel, então eu venci o concurso de depoimentos desse curso e fui convidada então para participar de um encontro do Mastermind dele como convidada. E fui falar então justamente da minha comunicação. Eu ali como coach de inglês não sabia nem o que dizer no Instagram, não sabia como gerar conteúdo. E o Jerônimo Temel, extremamente generoso, na mesma hora foi olhar então no meu Instagram. Ele olhou meu Instagram e falou assim: Mel, a tua comunicação tá meio nhé. Sensacional. Isso é o que eu vivia. Então, se você hoje acha que é impossível, Mel, é que você tem facilidade, Mel, é que você tem aí facilidade na comunicação. Facilidade o caramba! Eu também no início não fazia ideia. A minha bio estava em nhé, o meu conteúdo estava em nhé, eu não conhecia estratégia, eu não conhecia o caminho para falar justamente o que o meu público precisa ouvir. Eu não entendia que eu precisava primeiro descobrir o que o meu público precisava ouvir e não primeiro descobrir as características do meu produto. Eu fazia o inverso. Eu falava sobre o meu produto, o meu processo de coaching, quais eram as vantagens, ou qual era a técnica, onde é que eu tinha conseguido um certificado. Eu começava o meu papo falando por aí e depois eu pensava em falar alguma coisa que interessasse para o meu público. Quando eu começava a falar alguma coisa que interessasse para o meu público, ele já tinha ido embora, né? Obviamente. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero contar para você aquilo que dá certo, justamente para você não passar por esse momento, para que alguém não olhe para você e diga assim: tua comunicação tá meio nhé, tua comunicação tá pudim de alface, né? Como eu costumo dizer, tua comunicação tá meio pudim de alface. Para que você não tenha que ouvir isso, eu vou falar aqui as melhores estratégias, eu vou acelerar o teu passo, eu vou acelerar essa caminhada para você já em pouquíssimo tempo ter a comunicação que realmente conecta com o público certo. O que acontece, né? Quando a gente não tem a melhor estratégia, quando a gente não tem uma estratégia certa de comunicação, você acaba gerando na tua rede social tudo aquilo que eu descrevo como pudim de alface. Eu vou descrever para você entender, para você começar a pontuar, para você enxergar aí o que está acontecendo, assim como eu acabei enxergando depois de estudos, depois daquele momento eu enxerguei o que estava acontecendo. Primeiro ponto, né? Por que pudim de alface? Por que a comunicação pudim de alface? Porque é uma comunicação que não tem cheiro, não tem gosto, não dá saudade, não dá que saudade daquele pudim de alface da vovó. Não, você não sente isso. Você não vai sentir saudade, você não vai querer ouvir de novo, você não vai querer comer de novo. Aliás, espero que você não queira comer nunca, né? Mas digamos que você coma uma vez e seja convidado a comer de novo, eu imagino que você não vai querer comer de novo um pudim de alface. E por quê? Justamente porque ele não tem gosto, não tem cheiro, não tem memória, não tem lembrança, não tem nada. Um conteúdo, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Um conteúdo pudim de alface é aquele conteúdo que não traz esse sabor, que não traz nada para a tua audiência. É um conteúdo que não traz pequenas vitórias, que não traz pequenas soluções dos problemas que eles estão vivendo, que eles estão enfrentando hoje, que não traz alívio para os medos. Hoje, quando eu falo para você que você pode sim ficar fora dessa bolha de conteúdo que faz com que a gente, né, fique ali pra cima do que eu chamo da síndrome do dedo nervoso.
Você pode ficar fora disso porque você pode sim gerar um conteúdo que é muito efetivo naquilo que você quer, que é lotar a tua agenda. Você pode gerar um conteúdo que faz com que a tua audiência não fique só ali olhando e rolando o teu conteúdo, que ela sinta desejo pelo teu produto. Quando eu falo isso, eu tô mostrando para você que existe uma saída. Quando eu tô falando isso, eu tô mostrando para você que existe esperança. E quando eu falo para você que quando você gera o conteúdo certo, você sim pode ter vida, você sim vai ter a vida que você quer, trabalhar com aquilo que você ama, ter os teus resultados a partir das redes sociais que podem ser um pilar do teu negócio, eu estou te inspirando a acreditar. Porque é isso que eu vivo. Então, quando eu te mostro o que eu vivo, quando eu te mostro a técnica, quando eu te mostro o método, quando eu te mostro os resultados que você pode alcançar, eu estou inspirando. Em que hoje a comunicação, ela precisa mostrar quem você é. A comunicação, ela precisa ser autêntica. Tem uma frase muito boa do Pedro Sobral que ele fala o seguinte: ser você hoje é a nova Prada. Ser você hoje é a nova Prada. Ou seja, não funciona mais aquela comunicação enlatada, aquela comunicação em que as pessoas tinham que estudar script, aquela comunicação em que as pessoas tinham que estudar um jargão, vários jargões, vários bordões para falar o que queriam falar. Hoje, cada vez mais, o que conecta é eu ser eu mesma. É você ser você. O que conecta com as pessoas é você ter a coragem de ser imperfeito para, enfim, trazendo uma frase pronta aqui, trazendo o título do livro, que é sensacional, da Brené Brown. É você ter a coragem de mostrar que você é imperfeito. As pessoas estão cansadas da perfeição que vinha até mais ou menos ali a década de 90, 90 e poucos, 2000. As pessoas estão cansadas desse tipo de comunicação porque cada vez mais elas querem vida real. A vida ilusória não entretém mais. Hoje você precisa ser você. Algumas pessoas, né? Eu converso com algumas pessoas sobre os stories que eu faço com o Brad, com a Fiona, com o Mussum, às vezes quando eu mostro o Simba, né, que é a minha pantufa, e o quanto muitas vezes isso mexe com a gente, né? Isso mexe com os mentorados que me perguntam assim, mas Mel, eu preciso ficar mostrando isso, Mel, eu preciso mostrar meu gato, Mel, eu preciso mostrar minha pantufa, e o quanto isso mexia comigo, porque a comunicação autêntica, a comunicação que realmente é estratégica, ela mexe muito com você honrar você mesmo, com você honrar cada pedacinho do teu dia, com você honrar cada pedacinho do que você é. As pessoas sentem o cheiro de longe daquilo que foi montado. As pessoas sentem o cheiro de longe daquilo que não é real, daquilo que é fake. E vou desde a comunicação até o produto que você oferecer. Se você hoje não é o que a gente chama de skin in the game, que a tradução é botar a pele no jogo, se você não é aquilo que você fala, as pessoas percebem e você não vai vender. Você não vai ter os resultados que você quer. Então, já vou antecipando aí talvez um assunto de uma outra live, né? Mas o primeiro ponto para você ter uma comunicação que realmente conecta com o teu público é você passar a viver o que você fala. Se hoje você não vive o que você fala, além de ter que lidar com uma puta sensação de impostor, você tá correndo o risco aí de não ter resultado nenhum com todo um esforço de geração de conteúdo nas suas redes sociais. Você não importa o que você faz hoje, desde vender camisetas até trabalhar com transformação de alto impacto, você precisa viver o que você fala. Você não pode usar camisa social vendendo camisetas. Em resumo, basicamente é isso. Podia ter dito, você não pode vender camisa e vender camisetas e usar camisa social, né? Resumiria todo o conceito. Não, você precisa ser skin in the game. E o que eu tô querendo dizer com isso, né? Quanto mais você for skin in the game, quanto mais você mostrar quem você é, mais você vai ser autêntico e, consequentemente, mais você vai vender. Então, vale dizer que ser autêntico, sim, dá dinheiro.
dá dinheiro. Fica, não sei se alguém aqui tem interesse, né? Nessa segunda parte da dica, mas vende, ser autêntico vende. Por isso que ser você é a nova Prada. Ah, Mel, mas como é que a gente faz isso, né? Que botão que a gente gira? É claro que não é girar botão. É claro que a gente precisa de treino, mas a gente precisa de técnica certa. E com a técnica certa, assim, você consegue trazer a tua autenticidade, trazer a comunicação que realmente mostra quem você é de uma forma muito mais rápida, longe daquela história do desafio 365 dias de vídeo, né? Grave por 365 dias e você terá vídeos autênticos no final, você ficará muito mais confortável diante da câmera. Caceta, se eu tiver que esperar 365 dias, se eu tiver que gravar na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, no Ano Novo, para depois eu poder ficar autêntica na frente da câmera, morri. Cansei. Então é lógico que a gente tem aí uma técnica certa que entende por que a gente entra na camada de proteção, por que a gente ativa, é um sistema mental mesmo, por que a gente ativa esse sistema mental que nos coloca na camada, numa postura de proteção, numa postura William Bonner. Boa noite. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você, né, por que a gente entra nisso, é um sistema mental. Quando a gente isso, a gente aprende como desligar esse sistema mental e ser quem nós somos. Mas é claro que a gente precisa entender quem nós somos tendo clareza sobre quem nós somos. Olha que doido isso, né? Para você ser autêntica, você precisa trazer para clareza, tá? Só um pouquinho. O que é ser autêntico? Porque olha só a baita armadilha que a gente cai aqui. Eu tô vendo muita gente boa caindo nessa armadilha. O que eu tô vendo por aí? A galera confundir autenticidade com pirar na batatinha. Autenticidade com grosseria. Ou autenticidade com ser fora da lei, com ser maluca, falar palavrão, falar alto, dar grito, ficar escabelada, falar de cabelo molhado na frente da câmera. E aí surge um movimento na comunicação muito doido, que é o movimento do palavrão, o movimento da comunicação agressiva, o movimento da comunicação que a gente chama de chute no peito. Só que a partir do momento em que você está pesquisando, né, tá olhando essas pessoas e achando elas autênticas, pronto, a gente já está saindo da nossa autenticidade. Você já vai estar saindo da tua autenticidade. Qual é aí a grande sacada? É você tomar consciência de quem você é. Eu falo palavrão de vez em quando, eu falo alguns palavrões, eu falo caceta, merda, alguma coisa eu falo, mas eu não falo muitos palavrões, porque eu nunca falei. Fui criada pela minha avó. A minha avó é uma pessoa extremamente distinta, uma senhora que nasceu em 1930. Então eu não tenho na minha comunicação um monte de palavrões, né? Não é natural para mim, não tem por que eu falar. Por que eu falaria isso para mostrar que a minha comunicação é autêntica? Olha só, não faz sentido, né? Não faz sentido. Por que eu tiraria a minha maquiagem e faria uma live de cara lavada para mostrar a comunicação autêntica se eu acho que eu nunca fiquei mais de 2 horas sem maquiagem durante um dia. Nunca não, né? Quando eu era criança, talvez. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu já fazia Não, 16 anos eu já fazia uns trabalhos por aí e tal. Trabalhava em feiras e etc. E fazia bicos e tal. Eu entendia que era muito legal se maquiar. Era sensacional colocar maquiagem. Então, por que eu vou tirar a maquiagem agora pra ter uma comunicação autêntica? Entende que é você realmente abrir as caixinhas e abrir mão de qualquer preconceito, de qualquer modelo que venha de fora para você poder alcançar a autenticidade. E para isso precisa existir um olhar para dentro. Para isso você precisa olhar para dentro de você para entender o que é ser autêntico. É uma ideia de que autenticidade significa tocar o foda-se, né? E na verdade não é isso, né? Autenticidade, o fato de eu ser autêntica, de eu confiar na minha comunicação, na forma como eu falo, e confiar que
eu vou agradar as pessoas que se conectam com a minha comunicação, que se conectam com o meu jeito de falar. E as pessoas que não se conectam comigo, tudo bem elas irem embora, não significa que eu tenho que mandar as pessoas embora, que eu tenho que dizer eu não tô nem aí pra vocês. Não é um eu tô nem aí pra vocês. É um movimento completamente diferente. É um eu honro quem eu sou. Eu honro quem eu sou e eu honro o jeito que eu falo, eu honro aquilo que eu tenho em mim. E não eu não tô nem aí pra você. Percebe que é um movimento muito pra dentro e não um movimento pra fora? Eu acabo trazendo um negócio para um campo mais complexo, né? Mas que comunicação é isso. É você fazer um movimento para dentro e não um movimento para fora. Mostrar, expor, provar. Não, é você olhar para dentro e honrar cada pedacinho. Honrar cada pedacinho de quem você é. Quando você honrar o pedacinho, cada pedacinho da sua vida, cada pedacinho da sua história, vai ser tranquilo, confie nisso. E claro, né, que é o fazendo, é quando você faz que você percebe que você sente, é um fazer para sentir, né? Eu comentei isso hoje, é um fazer para sentir. Quando você percebe que você honra quem você se torna tranquilo você fazer uns stories com o Brad no colo, né? Não, eu faço com o Brad, você não vai fazer com o Brad, né? Eu faço uns stories com o Brad no colo, você vai fazer os stories sem maquiagem, se você não tá afim de se maquiar naquele dia. É natural você fazer uns stories perto do teu cachorro, caminhando na rua, porque o foco ali não é mostrar, provar, fazer esse movimento de comunicação externa, e sim trazer quem você é por um objetivo maior. Bom, primeira estratégia para você ter uma comunicação que eu chamo, se por um lado nós temos a comunicação pudim de alface e por outro lado nós temos a comunicação #impactante. A comunicação #impactante é aquela que tem a estratégia certa para você se conectar com o teu público de verdade, para você mostrar para o teu público que você é a pessoa capaz de solucionar os problemas que ele tem nesse momento. Acabei de dar para vocês aí o conceito de autoridade. A autoridade é a pessoa ter um problema e ela ver você como a pessoa capaz de resolver os problemas que ela tem. O ingrediente que a gente adiciona no bolo, que é chamado de autoridade, é o que faz eu decidir comprar de você ao invés de comprar do fulano da esquina. É eu escolher por que eu vou fazer um processo de coaching com a Geisa e não vou fazer um processo de coaching com Dani Teixeira. Sei, enfim, né? A autoridade que eu atribuo a você é o que vai fazer eu tomar minha decisão de compra. E o que eu ensino aqui para você? A comunicação #impactante, que vai fazer você ter a autoridade diante da tua audiência. Para isso, é claro, estratégias. E vamos lá, então. Primeira estratégia. A comunicação #impactante, ela confirma as suspeitas da tua audiência. Ela alerta os perigos que a tua audiência pode sofrer. Espero que vocês estejam anotando aí. A comunicação #impactante é aquela que confirma as suspeitas, é aquela que alerta dos perigos. Ao contrário da comunicação pudim de alface, que não tem gosto de nada, não alerta nada, não deixa nada, não entrega nada. A comunicação #impactante, ela confirma as suspeitas, ela alerta dos perigos. O que eu adoro o que eu faço porque é meio que uma meta aula, né? Eu mostro no que eu mesmo estou falando o quanto os elementos que eu estou ensinando para vocês estão presentes. Então, o que eu falo, né, muito nas minhas postagens, as armadilhas da geração de conteúdo, o quanto você pode gastar energia com a comunicação errada. O que eu tô falando aqui? Tô alertando você dos perigos. Quando eu confirmo as tuas suspeitas. Quando eu falo, por exemplo, dos posts que geram a síndrome do rolar o dedo, né? Então são aqueles posts, aquelas frases, né? Para-choque de caminhão e tudo bem, né? Tá tudo bem, não tô criticando a frase. Tô aqui criticando sim quem publica essas frases sem conectar com o seu público, né? Então, quando eu tô falando sobre isso, eu confirmo a suspeita
Talvez você tenha uma suspeita aí de que o teu conteúdo não está engajando. Talvez você esteja pensando assim, acho que meu conteúdo não está gerando engajamento com a minha audiência, acho que essa geração de conteúdo que eu estou fazendo aqui neste momento não vai atrair clientes para minha agenda. Eu estou confirmando talvez algumas das suspeitas quando eu falo da comunicação errada, quando eu falo do que está dando, do que não dá resultado. É muito importante que a comunicação, uma estratégia certa de comunicação, confirme as suspeitas e alerte dos perigos. Vou dar exemplos, tá? Para vocês entenderem quem são os gigantes que fazem muito bem isso. Existe um cara chamado Ítalo Ventura. Não sei se vocês já ouviram falar. O Ítalo Ventura, ele diz que ele quebra o código masculino. Ele faz vídeos sensacionais, ele fala para as mulheres como conquistar os homens. E ele diz que ele vai quebrar o código masculino para poder ensinar as mulheres a conquistarem os homens. Olha só pelo slogan dele, eu quebro o código masculino, ele já está dizendo que ele confirma algumas suspeitas que as mulheres tenham de que se eu tirar foto com decotão, o homem já vai me ver com pré-julgamentos, né? Essa é uma suspeita que talvez a mulher tenha. E nos vídeos ele eventualmente vai falar, para você tirar uma foto para aplicativo que realmente atrai os homens, não tire fotos com decotão, porque os homens eles têm pré-julgamentos, ou seja, confirmou suspeitas do público. Outro exemplo, né, já que eu estou dando exemplo para um lado, né, do homem que ensina as mulheres a conquistarem os homens, não é exatamente o que a Kátia Damasceno faz, mas também vou falar de uma mulher que fala sobre essa questão de sedução e tal. Kátia Damasceno, ela também gera um conteúdo que com certeza alerta dos perigos, com certeza confirma suspeitas. Ela fala de educação sexual, ela fala de exercícios e tal, então ela alerta dos perigos, ela fala para as mulheres da importância das mulheres cuidarem do corpo, cuidarem da saúde sexual, porque no fim, se você não dá importância para isso, pode acontecer tais e tais e tais coisas. Então é muito importante você trazer esses elementos para a tua comunicação. E por quê? Porque a tua audiência, ao ver que a tua comunicação alerta dos perigos e confirma as suspeitas, ela vai querer seguir você. Ela vai sentir que é muito importante te ouvir para ela poder sentir o alívio da segurança, né? Da segurança. Ela vai sentir que aquilo que ela imaginava que podia ser ruim, você tá confirmando, aquilo que ela suspeitava, você tá ali confirmando, aquilo que ela precisa se prevenir, você tá avisando. E isso pode acontecer para qualquer nicho. Segunda estratégia, a comunicação #impactante, ela é autêntica, né? Já falamos sobre isso, do que não é uma comunicação autêntica, né? O que a tua vovó vai falar sobre a tua comunicação se ela não for autêntica, os amigos vão falar, então, que é uma comunicação autêntica é aquela, né? Já expliquei para você, é aquela que mostra quem você é. E quem são essas pessoas, né? Pode ser sim um Clóvis de Barros Filho, que fala palavrão e que fala, mas é quem ele é. Ele é ali quem ele é o tempo todo. Mas também pode ser um Gustavo Cerbasi, um cara ponderado, calmo, professoral, um pouco tímido, inclusive, que traz para a comunicação quem ele é. Ele sempre foi professor, sempre teve essa comunicação mais formal, sempre foi tímido, então não tem por que ele na frente da câmera mostrar ali algo que ele não é. Entende que a comunicação autêntica, ela é excelente do jeito que ela é. Pode ser sim um Gustavo Cerbasi, pode ser sim um Clóvis de Barros Filho. O importante é ser quem você é. E um terceiro exemplo de uma comunicação autêntica tem que falar do Pedro Sobral, né, gente? Porque o Pedro Sobral, se você não conhece ele, dá uma acompanhada nele no Instagram, ele fala sobre tráfego. E ele tem uma comunicação sensacional, ele é muito espontâneo, né? Em uma aula que eu estava assistindo dele, ele deu um arroto no meio da aula. E aí ele falou, putz, ele fala os palavrões e tal, mas nada assim pesado. Ele fala naturalmente, ele sempre falou na vida alguns palavrões, ele, puta merda, arrotei. Ah, mas eu não vou parar de gravar essa aula sensacional, essa aula tá muito boa, eu não vou descartar ela porque eu arrotei. E ele continuou. O que eu tô querendo dizer pra você? Ele é quem ele é
tão autêntico que ele não ficou ali abalado porque ele arrotou. Eu sei que é falta de educação dar um arroto, mas escapou, não foi de propósito, não foi forçado, escapou. Aí ele vai botar o vídeo fora, uma aula sensacional porque ele arrotou. E aí é uma pergunta importante, né? Ah, Mel, então eu tenho que ficar arrotando na frente da câmera? Claro que não. Ah, Mel, então eu tenho que tirar a maquiagem, arrotar, falar pra... Claro que não, já conversamos sobre isso. Você tem que ser você. E quando acontecer algo que seria um erro, que seria algo que mexe nessa imagem de perfeição que eu gostaria de mostrar para as pessoas, porque justamente isso, ser você é ser imperfeito. Ser você é de vez em quando escapar um arroto. É isso que é ser autêntico. Aí quando acontecer isso que mostra que você é imperfeito, que mostra que você é tão humano quanto eu, é você respirar e continuar agindo normalmente, como fez Pedro Sobral. Ah, não vou... Gente, tô avisando aqui, tá? Eu não vou deletar essa aula só porque escapou um arroto. Desculpem. Ele pediu desculpa, óbvio, né? É um cara educado. Pediu desculpa e continuou a aula. É isso que eu tô querendo dizer pra você que é autenticidade. E aí dou esses 3 exemplos, então, de gigantes da comunicação. E a última estratégia é a comunicação que ajuda a atirar pedras nos inimigos. E aí eu tô parafraseando Blair Warren. Ele fala isso, né? Que as pessoas vão seguir você quando você ajuda elas a jogarem pedras nos seus inimigos. E o que é jogar pedras nos seus inimigos? É você mostrar para a tua audiência o grande mal. Quem é que tem essas estratégias? Quem são os gigantes? Jerônimo Temel e o inimigo do Jerônimo, né? O inimigo que o Jerônimo aponta para a audiência. A procrastinação, nós mesmos, ele fala muito das nossas batalhas internas, do quanto a gente precisa superar aquele nosso lado que tem medo, superar aquele nosso lado que quer deixar para depois, que quer ficar na média, como ser mais, como alcançar mais. Ele aponta o inimigo interno, perfeccionismo ou nós mesmos. A Natália Arcuri, outra gigante que aponta para a audiência o inimigo comum, né? Qual é o inimigo comum da audiência, de quem quer poupar? Ela fala, né? A Natália Arcuri é uma educadora financeira, ela aponta o gerente de banco, o Sid Nelson, o gerente de banco é o inimigo comum, a poupança é o inimigo comum, os juros e o juro composto é o herói, né? O juro composto é o herói. Então, percebe o quanto a comunicação dos gigantes traz esse elemento do inimigo comum. Então vamos lá. Exercício agora sim vai bombar o papel e caneta. O que eu quero que você escreva aí? São algumas perguntas que vão trazer à tona informações para que você traga esses elementos dessas 3 estratégias que eu passei para você na live, essas estratégias dos gigantes. Então, primeiro ponto anota aí, tá? Vou fazer a pergunta, anota as perguntas e aí depois você define as respostas. Então, primeira pergunta do que você quer, de qual mal você quer livrar a tua audiência? Qual é o mal que você quer livrar a tua audiência? Então, talvez seja o mal de não se sentir bonita, o mal de e lista depois, faz uma lista aí. Eu quero que a minha audiência, eu quero livrar a minha audiência do mal de não conseguir dormir, do mal de, não sei, né, qual é a tua área, né? Do mal de não conseguir fazer uma maquiagem de manhã cedo para ir trabalhar, de não se sentir bonita na frente do espelho. Qual é o mal que você quer livrar a tua audiência? Segunda pergunta. Descreva quem você é no momento em que você está mais à vontade com você. Então, descreva quem você é nos momentos em que você está mais à vontade, se sentindo mais à vontade com você mesma. Eu ia dizer, né, descreva quem você é na mesa do bar com os amigos, mas talvez você não vá para a mesa do bar com os amigos. Eu me descreveria na mesa do bar. Descreva quem você é nos momentos em que você está mais à vontade. Ah, eu falo palavrão. Ah, eu falo rápido. Última pergunta quem é o grande inimigo da tua audiência? Quem é o grande inimigo da tua audiência? Muito bem! Escreva depois essas perguntas
Escreve à vontade aí para você deixar as ideias virem, porque é escrevendo que a criatividade vem. Um beijo enorme para você.